Mistérios escondidos da Bíblia. Você está preparado para descobrir estes 4 mistérios que a Bíblia esconde? Se sim, fique até o final e deixe seus comentários. Então vamos começar. Os 4 maiores mistérios na Bíblia. Número 1. Antes do dilúvio. Como era o mundo antes do dilúvio? Como era a vida antes do dilúvio? No livro de Gênesis, os primeiros capítulos descrevem um mundo que existia antes do grande dilúvio, que era vastamente diferente do nosso. Especialmente nos primeiros capítulos da Bíblia, e particularmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso, um mundo antes do grande dilúvio. O primeiro assassinato, Caim e Abel. Após Caim assassinar Abel, o pecado cresceu imensamente. Após Deus punir Caim, ele foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Na terra de Nod, Caim construiu uma cidade chamada em homenagem a seu filho Enoque. Os descendentes de Enoque incluíram figuras notáveis de sua época. Infelizmente, as maneiras assassinas de Caim foram transmitidas por sua linhagem familiar. Encontramos um homem se vangloriando de sua violência quando chegamos ao seu trisavô em apenas 4 capítulos. No design perfeito de Deus, as pessoas já estavam se envolvendo em derramamento de sangue e desafiando seu plano para o casamento. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica ao dar a Eva um filho chamado Sete em lugar de Abel. Como seu irmão falecido, Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração, e as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com ele. As gerações após Adão povoaram o mundo, mas também o encheram de pecado. As pessoas não eram gentis umas com as outras, mentiam, roubavam e até matavam. Naquela época, as pessoas viviam vidas excepcionalmente longas, muitas vezes ultrapassando um século. Foi uma época diferente em que a humanidade estava mais conectada às suas origens e o mundo era mais jovem. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles se casavam e formavam suas próprias famílias. Com o tempo, a população começou a aumentar constantemente. Sete, um dos filhos de Adão, também teve descendentes como Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Essa linha de pessoas era notável, carregando a semente da primeira união da humanidade com os anjos caídos. No entanto, apesar de suas vidas longas e sabedoria profunda, essas pessoas primitivas não estavam imunes aos problemas que frequentemente afligem a humanidade, como ciúmes, raiva e às vezes até violência. Gênesis 5 nos dá a primeira impressão de Enoque. Há um primeiro Enoque que foi o filho de Caim, mas este é um Enoque diferente. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, pois Deus simplesmente o levou antes do primeiro dilúvio. Os músicos também fizeram sua aparição. Jubal, outro descendente de Caim, foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Essas funções permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o cenário para formas mais avançadas de civilização. Em resumo, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e se diversificou. As famílias se transformaram em tribos, os papéis se transformaram em profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. Invasão dos Nefilins. Como o comandante autonomeado do Reino das Trevas, Satanás convocou suas legiões do mal para se infiltrarem na humanidade e poluírem a linhagem de Adão, levando ao Messias. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e as desposaram. Esses anjos caídos desceram à terra e deram origem aos Nefilins ou gigantes. A invasão satânica de Gênesis 6 corrompeu o mundo inteiro. O pecado cresceu rapidamente e a humanidade se afastou de Deus, criando um mundo cheio de violência, perversidade e corrupção moral. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas estava repleta de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que quiserem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou compreendidas. Em vez disso, a mentira e a manipulação dominam o dia. Todos estão preocupados consigo mesmos e o tecido da sociedade é rasgado pelo egoísmo e maldade. Em tal ambiente, as famílias não são refúgios de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, mas buscam explorar uns aos outros. Os governos não são instituições de justiça, mas sistemas de opressão que mantêm o poder sobre os fracos. Agora, insira nesse mundo caótico um desenvolvimento incomum, os Nefilins.
Os nefilins eram únicos e diferentes das pessoas comuns. Eles eram fortes e maiores que a vida, mas tornaram os problemas do mundo ainda piores. Foram admirados, temidos e talvez até adorados, afastando ainda mais as pessoas do verdadeiro Deus que as criou. Sua força os tornou objetos de fascinação, mas eles faziam parte de um mundo que estava mergulhando ainda mais no caos e no pecado. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, sua queda espiritual e moral. A humanidade, a joia da criação, havia perdido o rumo. Em vez de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas pela violência, maldade e engano. Deus olhou para a sua criação e sentiu uma imensa tristeza. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito a humanidade na terra e ficou aflito em seu coração. Foi uma tristeza divina, uma profunda tristeza que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai desolado pelas ações de um filho desviado, mas infinitamente ampliado. E assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. Deus estava incomodado com as ações das pessoas que ele havia criado e não tinha outra opção a não ser sanar um mundo que estava mergulhando no caos. Para conhecer o mundo antes do dilúvio, é conhecer o mundo no tempo de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus usou esse tempo para explicar que o mundo estava seguindo com suas atividades diárias, como comer, beber e casar. Todos continuavam com suas vidas. As condições antes do dilúvio e antes do julgamento de Sodoma e Gomorra eram terríveis, mas a maldade era aceita como algo comum e rotineiro. Não há nada intrinsecamente pecaminoso em nenhuma dessas atividades. Então qual era o problema? O problema era que as pessoas estavam tão imersas nessas atividades que não reconheciam os dias em que estavam vivendo. Esse problema pode ser resumido em uma palavra: materialismo. As pessoas estavam tão imersas no material que não tinham mais compreensão ou alerta para o espiritual e o eterno. Número 2. A verdade sobre a escada de Jacó. Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó fascinou as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó se tornou comum e foi usada como título de um filme, um livro, uma flor e até o nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa expressão? Em Gênesis 28, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, o futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. Jacó decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e fugitivo, com apenas uma pedra como travesseiro. Nesse ponto da vida de Jacó, seu coração provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza em relação ao futuro. Mas então, a história toma um rumo importante. Gênesis 28. Ele chegou a um certo lugar e passou a noite ali, porque o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar e a pôs debaixo da cabeça e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Eis posta sobre a terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Este é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, e é paralelo ao encontro de Abraão em Gênesis 15. Também vale a pena notar que Jacó tem quase a mesma idade que Abraão quando Deus lhe disse para sair de sua casa e viajar para uma nova terra. Quando Jacó acordou de seu sono, ele soube exatamente o que tinha acontecido. Ele concluiu: sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. No encontro de Natanael com Jesus, o Senhor faz uma aparente referência a esse incidente em João 1. Natanael lhe respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Ela mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente a humanidade, e que ele é quem inicia essa conexão, comunhão e amizade.
Assim como a escada de Jacó ilustrou a conexão entre Deus e os homens, Jesus Cristo é o mediador espiritual e a escada que preenche a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. Jesus Cristo inicia uma nova aliança espiritual disponível a todos, trocando nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era de fato o Filho de Deus, como declarou o soldado romano na cruz. Para os cristãos, essa visão da escada de Jacó é altamente simbólica, representando o mediador espiritual Jesus Cristo, que veio à Terra e se tornou a escada ou caminho para nós reconectarmos com Deus, um relacionamento que foi rompido devido ao pecado. Número 3. Os três céus. Quando a palavra céu é usada na Bíblia sem uma conotação simbólica, normalmente se refere a um dos três reinos. Como resultado, descobrimos que a Bíblia fala sobre mais de um céu. O primeiro céu é o céu atmosférico. Inclui a atmosfera que respiramos e o espaço que cerca imediatamente a Terra. O segundo céu é o céu celestial. Quando o termo céu é usado, ele se refere ao espaço sideral, ou ao que é comumente conhecido como céu estrelado. Isso inclui o Sol, a Lua e as estrelas. O terceiro céu é o céu onde Deus habita. De acordo com as Escrituras, existe um local específico chamado céu, onde se diz que Deus reside. O céu é chamado de presença de Deus. De acordo com a Escritura, este é um lugar específico conhecido como céu, onde Deus se diz residir. O céu é chamado de presença de Deus. Número 4. Quem são os 24 anciãos no trono de Deus? Na sala do trono de Deus, há uma presença notável. Um círculo de 24 anciãos vestidos com túnicas brancas e coroados de ouro, sentados em tronos ao redor do trono principal. Isso levanta a questão: quem são essas figuras e por que estão ali? Além disso, qual é a importância dos 24 anciãos e qual é o papel deles? Esses 24 anciãos estão associados de alguma forma com os 4 seres viventes, que também rodeiam o trono de Deus, conforme descrito em Apocalipse 4. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante de Deus, lançando suas coroas diante dele e declarando: Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Além disso, a palavra grega traduzida aqui como anciãos nunca é usada para se referir a anjos. Em vez disso, é sempre usada para se referir a homens, e mais especificamente a homens maduros que atingiram a maturidade, e são capazes de liderar e aconselhar. Eles usam coroas de ouro, o que é mais uma indicação de que não são anjos, já que os anjos nunca recebem coroas, e não há evidências de que os anjos usem coroas. A palavra que é traduzida aqui como coroa se refere à coroa da vitória, usada por aqueles que lutaram eficazmente e ganharam a vitória. Como Cristo prometeu que os vencedores se sentariam em tronos e reinariam com ele, os 24 anciãos vistos em Apocalipse 4 e 5 são frequentemente vistos como representações de redimidos, talvez representando líderes espirituais ou uma classe de crentes que triunfaram na vida cristã. Portanto, a identidade exata dos 24 anciãos pode ser motivo de debate, mas a maioria das interpretações os considera representantes de crentes redimidos que desfrutam da presença e da adoração a Deus em seu trono. Agora me conta qual dos segredos que você ficou mais impressionado. Vou adorar saber isso de você. Te vejo na próxima história, não perca!